Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 4. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital, para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera, uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque se veste de maneira tão simples, é que não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis, e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã,
forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar é a mulher do mundo, porque sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação, senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma das suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Shirley Milagre. Um ótimo estudo a todos. Uma boa noite a todos, internautas e presentes, que possamos fazer um bom estudo. Dentro desse texto que foi lido hoje, eu gosto sempre de fazer alguns links do texto com a nossa realidade. É o mais interessante, né? Para a gente poder aprender. O momento que estamos vivendo, né? Momento atípico, da pandemia, de todas as dificuldades que estamos passando, alguns com dificuldade financeira, outros saúde, né, familiar, e tem uma dificuldade que é a dificuldade moral, a dificuldade do conhecimento, né, que está atingindo de uma forma bem intensa, nos fazendo refletir muito sobre o caminho da humanidade e o caminho de cada um. E, utilizando desse raciocínio, eu gosto muito de controvérsias, gosto muito daquele reinventar a roda, tirar leite de pedra, porque eu acho que isso move a humanidade, move o nosso conhecimento e a nossa evolução. Nós temos vários exemplos de modificação em caridade que podemos fazer, né? Temos distribuição de cesta básica, ajudar uma família que está, igual assim na leitura aqui, com um ente hospitalizado, né? Muitas famílias perderam os dois genitores, né? Pai e mãe, ficando os jovens, as crianças, com parentes, amigos, né? Em dificuldade. Então temos muito nesse sentido agora. E sempre temos histórias dentro do Evangelho que nos modifica. E uma que eu gosto demais é a modificação de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Aquela pessoa, o Saulo, poderoso, rico, mais cruel dos perseguidores dos cristãos da época, né? Onde tinha muito poder, né? Como eu falei, era inteligente, um doutor da lei. Começou sempre a perseguir cristãos, matar, né? Gostava de colocar no jugo da pedrada, né? Para poder o cristão ali sucumbir. E em uma perseguição que foi até Damasco, com uma tropa, né, para poder buscar o Ananias, um dos expoentes cristãos da época, né, e colocar ele sob o jugo da pedra. Na porta de Damasco,
literalmente, Saulo cai do cavalo, perde a visão. E veio Jesus. Ele caiu do cavalo porque apareceu em luz, né? O cavalo assustou e caiu. Cego, Jesus perguntou a ele: Saulo, por que me persegues? E ali naquele contexto, Saulo, assustado em estar cego, né, falou que era para poder entrar a Damasco, procurar a pessoa que ele ia procurar mesmo, que era Ananias, e dali para frente iria mudar a vida dele, ia ter a cura dele. Nesse momento, né, na hora que o Saulo ficou cego, ele ficou cego aos erros dele. Naquele momento que ele fechou-se por dentro, ou melhor, fechou-se para o mundo e enxergando-se por dentro, vendo tudo de errado que tinha feito, as perseguições, o poder que tinha utilizando ele para poder exterminar o cristianismo, né? E foi o momento, o estalo dele de mudança. Aquela hora ali, Jesus, na sua misericórdia, bondade e justiça, buscou o Saulo, que estava em sofrimento. Ninguém gosta de ficar perseguindo as pessoas. Ele estava em sofrimento em espírito, porque ele não veio para poder fazer o que estava fazendo. Ele veio para poder colocar o cristianismo mais à frente. E dentro desse raciocínio, Saulo ali podia ter desistido, ficado assombrado com tudo que ele tinha feito. E até mesmo provocar o autoextermínio, achando que ele não teria condições de pegar e conseguir se reformar, promover a reforma íntima e modificar tudo que ele fez ali para trás. Mas ele foi corajoso. Ele foi tão corajoso que mudou o nome de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, que é o São Paulo que nós conhecemos, que produziu tantas obras, as cartas de São Paulo, que trouxe o cristianismo para a gente hoje. Nós podemos falar que foi ele um grande discípulo, apóstolo de Jesus, sem ter sido na época, com Jesus ainda vivo fisicamente falando, né? Então, a misericórdia de Jesus colocou Saulo no caminho correto, virando a ser Paulo. Essa caridade que Jesus fez a ele, colocando ele no rumo, nós todos também temos condições de fazer essa caridade. Ela é diferente da caridade material. A caridade material, você vai ali, satisfaz uma roupa, satisfaz um calçado, satisfaz a alimentação. Mas a caridade moral, a caridade daquela pessoa que está em sofrimento, em desespero, ela leva mais tempo. São conversas, é saber escutar o outro, é saber ter a palavra do Evangelho para poder entender e colocar dentro da situação do Evangelho o que a gente pode falar. Jesus fez tudo isso com Saulo e aprendeu. Eu considero e vejo essa reforma íntima que o Saulo promoveu, virando Paulo, como a primeira regeneração que nós temos. Regeneração mesmo, saindo do mundo de provas e expiação, entrando na regeneração. O que eu considero a regeneração, essa conversão, a reforma íntima, que todos nós temos que passar. Todos nós vamos ter que trilhar esse caminho que o Saulo
fez até o portão de Damasco, e dali para frente sairmos renovados. Essa caridade vai ser conosco mesmo. É a caridade diferente do que foi lido aqui. E através dessa caridade que nós vamos fazer conosco mesmo, que é a reforma íntima, nós temos condições de mudar o nosso entorno. Nós temos condições de fazer brilhar um pouquinho a nossa luz, aquilo que cada um de nós fomos e viemos fazer. Então, essa mudança do Paulo, né, do Saulo que virou Paulo, deixou para a gente o caminho da regeneração, o caminho da reforma íntima e o caminho da caridade. Naquele momento, aquele perseguidor deixou de ser perseguidor para ser defensor do cristianismo. E até hoje nós recebemos essa graça que foi ele ter se mudado, se reformado. A caridade ele fez com toda a humanidade. Os ensinamentos, o que ele colocou para nós, está em sentido equivalente ao que a mãe dessa criança que estava querendo ajudar, né, mas ela não tinha condições de ajudar. Então o que a mãe fez com a criança? Explicou: aprenda alguma coisa que você possa fazer. Você ainda não tem condições de dar nada, mas a mãe ensinou, vai fazer uma roupinha para poder dar para as crianças, porque ela não tinha ainda bagagem, ela não tinha o material para poder dar. Muitos de nós somos assim, mas temos condições de dar o ombro amigo, a mão na hora que a pessoa está caída. E para isso que nós viemos. Foi essa mudança promovida em Saulo que Jesus fez. E cada um de nós temos que seguir esse exemplo de Jesus. Esse exemplo da mãe com a criança é ensinar o caminho correto e o que podemos fazer. Para isso temos que seguir o Evangelho, a vida de Cristo. Doutora. Então, Antônio, boa noite a todos. É uma alegria, né, estar aqui com vocês no dia de hoje, aos internautas. Eu acho que o exemplo de Paulo fala muito alto aos nossos corações, foi muito bem colocado pelo Antônio. Lembrando aí, né, Antônio, detalhes interessantes desse momento de Paulo, que todos Adriano, os doutora. que estavam... Adriano, desculpa. Adriano, que todos que estavam juntos com ele, eles conseguiram ver a luz, né? Perceberam a luz que irradiava, né, do Cristo que estava presente ali no momento. Mas somente Paulo ouviu a voz, né? Só Paulo teve o chamado. Olha que interessante. Todos os soldados que o acompanhavam viram a luz, mas somente Paulo conseguiu ouvir a voz do Cristo. E quando o Cristo perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? A pergunta de Paulo, que não estava conseguindo enxergá-lo, é: quem sois vós, Senhor? Né? E aí Jesus responde para ele: eu sou o Cristo, a quem tanto persegues. Né? E nesse momento dá-se a grande mudança íntima e a disposição de Paulo, porque Paulo era uma criatura que se dedicava ao conhecimento e a defender a sua fé, né? Paulo defendia com todo o seu vigor, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, a crença que ele professava. Naquele momento, quando ele percebeu que ele estava equivocado na crença dele, ele percebeu que estava cometendo um grande erro, né? Uma grande injustiça. E então, nesse momento, ele se dispõe a defender agora a causa cristã,
porque ele acabou de perceber que as ideias cristãs eram verdadeiras, né? E que a verdadeira fé é a fé cristã, né? E daquele momento em diante ele se dedica com o mesmo vigor, com a mesma intensidade que ele já tinha, só que na defesa do cristianismo, né? E graças a ele, o cristianismo ele foi levado a toda a África mediterrânea, né? Toda a Europa mediterrânea, e não ficou somente ali naquela região da Palestina, né? Conseguiu Paulo foi o grande disseminador das ideias cristãs em todos os países do Mediterrâneo, né? Foi ele que levou, né? Foi o grande missionário. Bom, e aí voltando, né, à nossa leitura de hoje, que são os infortúnios ocultos, ele já começa falando que existem infortúnios que são grandes, calamidades gerais, e existem infortúnios menores, que são grandes infortúnios, mas que a gente não enxerga, porque está dentro da vida de cada um, né? A pandemia é um grande infortúnio que afetou a vida de todo o planeta Terra, né? De todos, né? Mas, a par disso, existem infortúnios individuais, né? E esses infortúnios individuais merecem também a mesma atenção e o mesmo acolhimento que muitas vezes a gente dá aos infortúnios gerais, né? Aos infortúnios calamitosos. Muitas vezes nós nos dispomos a ajudar quando existe uma inundação muito grande, como aconteceu as mortes, né, lá em Brumadinho, né? Isso mobiliza a sociedade no sentido de angariar recursos, tempo, ideias, né, para poder auxiliar as criaturas quando ocorrem grandes infortúnios, né? Mas os pequenos infortúnios, às vezes a gente não está atento a eles e pedem verdadeiras oportunidades de acionar a nossa generosidade. Porque a generosidade, para que ela aconteça, para que nós sejamos generosos de forma efetiva, vamos dizer assim, pura, né? Isenta de qualquer interesse por baixo daquela atitude generosa, né? Então, nós sermos generosos na sua pureza, é preciso que nós aprendamos a ser úteis, e ser útil pede de nós humildade. Porque ser útil muitas vezes significa servir. E servir pede humildade. Jesus nos deu um exemplo claro da necessidade da humildade para servir, quando ele lavou os pés de todos os apóstolos. Ele demonstrou para cada um de nós a importância da humildade no nosso progresso espiritual, que sem ele a gente não consegue ser generoso. E se nós não conseguimos ser generosos, nós não conseguimos ser benevolentes, né? Então, as ações de benevolência que vêm da generosidade de cada um de nós têm que estar apoiada em algumas bases. Uma delas é humildade, a outra é a empatia. O que é empatia? Não é simpatia, é diferente, né? Empatia é você se colocar na dificuldade do outro, dentro do mundo que o outro habita, com os recursos que ele tem para entender o seu sofrimento. Porque muitas vezes nós nos colocamos no lugar do outro com os recursos que nós temos. E quando eu falo recursos, eu falo inclusive de recursos
de habilidades morais, que às vezes o outro não conquistou, a gente já conquistou. Então, quando nós queremos ser empáticos, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, dentro do contexto e das limitações, qualidades, habilidades que o outro tem, e não que nós temos. Porque senão nós começamos a achar assim: se eu tivesse passando por isso, eu ia fazer isso e isso. Por que que o fulano não faz isso e isso? Se fosse eu faria, né? Isso não é colocar no lugar do outro, não. Isso não é empatia. Empatia pede de nós mais que isso. Entendimento profundo da situação, do contexto e das limitações e das dificuldades e das habilidades que o outro tem, para poder, então, conseguir fazer uma análise. E dentro da análise, mobilizar o que eu posso, na minha realidade, movimentar os recursos que eu tenho em benefício daquele que precisa. Então, sofrimento, meus queridos, sofrimento não é punição, não. Isso nós precisamos mudar o conceito. A gente vem aprendendo dentro das ideias cristãs que Deus é vingativo e punitivo. E que toda vez que nós estamos passando por um sofrimento, nós estamos sendo punidos por um mal que nós fizemos. Não é assim que funciona. O sofrimento é mola de progresso. Ele não é obrigatório. Se nós temos a opção de realizar esse progresso por mecanismos diferentes. Ele é apenas um dos mecanismos. E por que que a gente passa por esse mecanismo? Porque nós somos resistentes aos outros mecanismos. E quais são os outros mecanismos? São todos aqueles que derivam da aplicação do amor. Mas nós temos dificuldade em fazer o verdadeiro amor ser ação diária na nossa vida. Temos essa dificuldade. E quando nós temos essa dificuldade, nós acabamos acionando o mecanismo do sofrimento para aprendizado. Isso quer dizer que quanto mais nós trabalharmos a nossa humildade, a nossa solidariedade, a nossa empatia, a nossa simplicidade, a nossa fraternidade, a nossa alegria, nós estaremos livres de sofrimento. Porque nós estaremos fazendo o nosso progresso com estes mecanismos e não com o mecanismo de sofrimento. Enquanto nós estivermos irados, orgulhosos, vaidosos, sovinas, agarrados ao dinheiro, aos bens materiais, enquanto nós formos assim, o mecanismo de progresso nosso vai ter por base o sofrimento, né? Então, é preciso que haja escândalo, diz o Cristo, né, Adriano? É preciso que haja escândalo. É preciso que haja sofrimento. Mas ai daquele, né, de quem o escândalo venha. Ou ai daquele que está passando por um sofrimento, pela dor, que é difícil. Mas é o sofrimento, muitas vezes, que vai nos ensinar a ter a humildade de receber ajuda, a humildade de depender do outro, a humildade de esperar, porque nós não sabemos fazer isso naturalmente. Ou nós fazemos exatamente o contrário disso o tempo todo, né? Então, o sofrimento vem para nos ensinar aquilo, né? É preciso que nós saibamos que esses infortúnios,
eles são mecanismos de progresso. Isso é o primeiro passo, entender o sofrimento como mecanismo de progresso. Porque aí, logo a seguir, a gente vai perguntar: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Não é só para ser punido. Não é só a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito pode ser cumprida de várias formas. Mas por que está sendo cumprida daquela forma? Porque você precisa realmente desenvolver habilidades, virtudes, que você não conseguiu desenvolver sem sofrimento. Né? Você estaciona, você se acomoda e você não progride naquela virtude. Então, vem a mola do sofrimento, que é a mola do progresso, para nos tirar daquela condição de estagnação moral. Né? E a generosidade verdadeira, genuína e pura, ela não faz acepção de pessoas, de cor, de raça, posição social. Como foi citado na leitura, como exemplo, essa senhora que parecia ter vastos recursos financeiros, sociais, uma posição social importante, mas que ia até, né, as casas humildes que estavam precisando do alimento para comer. Olha o que ela ia fazer. Simplesmente alimentar aquelas crianças, aquela família, aquela outra senhora que estava passando um momento de fome, né? E ela estava levando esse alimento. Só que ela levava o alimento de que maneira? De maneira que aqueles que estavam passando pelo sofrimento não se sentissem menores, não se sentissem pequenos, mas pelo contrário, se sentissem importantes, porque alguém estava vindo lhe trazer um alimento. Que eles se sentissem como filhos de Deus, né? Como filhos do mesmo Pai. E não para humilhar. Por isso ela se vestia de trajes modestos, né? Para que não causasse nele nenhum constrangimento de estar passando por aquele sofrimento. Nós muitas vezes não nos lembramos dessa questão de como fazer, de como levar a ajuda. Às vezes nós somos bons, mas não somos generosos, né? Nós somos bons, mas nós exigimos alguma coisa em troca, ou nós fazemos questão que a pessoa entenda que ela está numa situação muito ruim e que eu estou numa situação melhor, que existe uma diferença de poder entre eu e a pessoa. Ou às vezes quer buscar o reconhecimento do ato, colocando ele em praça pública, mostrando no jornal, aparecendo na televisão, nas redes sociais, né? Quer dizer, ali a generosidade, você pode ter um gesto bom, de bondade. Esse gesto é de bondade, mas nem sempre é generoso, né? E a generosidade implica, como foi dito pela senhora, de alguém dar de si mesmo algo, né? Dar o seu tempo, dar a sua atenção, dar a sua paciência, a sua compreensão, dar a sua palavra de coragem, de encorajamento, dar a sua demonstração de fé, de certeza de um futuro melhor, né? Então, tudo isso são recursos que você pode dar de si mesmo e a gente acha que é insuficiente, mas muitas vezes é exatamente aquele grãozinho de mostarda que estava faltando para mover a montanha do sofrimento daquela pessoa. Nós não sabemos exatamente a medida da necessidade do outro. Às vezes, o pouco com Deus é muito. Nós achamos que é miséria,
Mas essa miserinha com Deus e com o amor movimenta montanhas. Então nós precisamos ser mais confiantes e sermos mais entusiasmados em servir, mesmo em pequenos e simples gestos. Valorizar. Todo gesto pequeno é um gesto de generosidade e deve ser feito sem a preocupação de ser visto por outros. A mulher, da mesma forma, deu o exemplo para a gente na leitura. Quando uma das suas tuteladas, né, daquelas que lhe receberam ajuda, né, consegue reconhecê-la num ambiente que não é o ambiente aonde ela ia para prestar a sua generosidade, né, mas num ambiente social, de trabalho em que ela estava, ela pediu àquela que tinha recebido ajuda: silêncio, não fale disso para ninguém. Jesus muitas vezes pediu isso, né? Quando ele fazia as curas, né? Quando curava leprosos, quando devolvia a vista aos cegos. Quantas vezes ele falou: não diga isto a ninguém? Ele falou várias vezes, para nos demonstrar que nós precisamos ter essa generosidade na sua pureza. Nós temos que ser bons do fundo da nossa alma para fora, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, dizia o Cristo, né, Adriano? Sim. Uma coisa que está também apontada aqui no texto que nós temos como referência hoje, foi que além dessa senhora ir lá e acolher os filhos, a mãe, né, dando de alimento, roupa para poder as crianças ir para a escola, ela saindo ali, ela foi até ao hospital para acalentar e acalmar o pai daquela família que estava internado. Ou seja, ela foi dar, além da parte material, foi acalmar, colocar tranquilidade na moral daquele pai. O texto deixa bem claro, até utiliza até de uma certa energia, né, energético, que essa família não eram de mendigos profissionais, né? Estavam passando por uma dificuldade momentânea, né? Pelo pai, que era o que sustentava a família, está doente, internado. E muitos falam assim: Jesus falou para a gente, deixou bem claro, que devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas essa dificuldade nossa de amar, ela se resolve muito fácil. Resolve com a generosidade que a doutora nos falou. Essa generosidade, ela é feita de amor, livre de qualquer coisa que venha nos retornar. Na hora que nós promovemos essa caridade, essa generosidade, nós sentimos uma verdadeira erupção, um vulcão que explode na gente de felicidade. Modifica o nosso dia, igualzinho ela falou, modificou o dia dela. Hoje eu comecei meu dia bem. Ou seja, foi lá e fez uma generosidade com uma família. Agora fique imaginando, voltando ao que eu comecei a falar, a respeito de Saulo e Paulo, a generosidade que ele fez para a humanidade inteira, mostrando que, por pior que sejamos, por mais ruins que sejamos até hoje, se eu conseguir melhorar da agora para frente, eu vou acender uma velinha, uma luz pequena que seja, que faz a diferença em todo o mundo.
virou um santo, né? Todos tratam como santo. Então, amar, gente, é caridade, é generosidade, é acolhimento. Salvação é evolução. Tudo está ligado no outro. E se a gente for analisar todos os erros que Saulo cometeu, ele aprendeu que uma só coisa, uma só pensamento, um só, tirando aquele sofrimento e colocando em aprendizado, ele modifica a vida dele inteirinha. A gente não precisa de resgatar cada um dos nossos erros em dor e sofrimento. É aprender com o que já estamos sofrendo, com o que já estamos sentindo dor, para não cometer mais nada e transformar, sublimar essa dor e sofrimento em aprendizado, em evolução. E a partir do momento que a gente fizer isso, nós vamos estar amando e socorrendo a todos como essa senhora está fazendo. Socorrer a todos, material e moralmente. É isso que Jesus nos ensinou em todos os evangelhos. Todos. Simplesmente amar. É a generosidade, a empatia, que a doutora também falou. A empatia é nos colocar com as armas que a pessoa tem para poder se defender. Se a gente fizer o contrário, colocar a pessoa junto com o que a gente tem de conhecimento, de força, de agilidade, isso não é empatia. Aí a gente vai estar cometendo um ato de estar expondo a pessoa em um processo de humilhação. Não é assim que funciona o amor. Nós temos que chegar até aquela pessoa que está em dificuldade, o alcoólatra, o viciado. A gente tem que ver a realidade dele, sentir a realidade dele e, dentro dessa realidade dele, buscar alguma coisa que possamos tirar ele desse novelo, desse embolamento que ele está. Não existe nada mais gratificante do que se ajudar uma pessoa em dificuldade, qualquer que seja ela, sem precisar de mostrar para a sociedade, que a partir do momento que mostra para a sociedade o que está se fazendo, o pago já estamos tendo em aparecer, em todo mundo fala assim, ó, ele é bom. Então, esse capítulo do Evangelho fala em torno o que a mão direita dá, a esquerda não precisa de ficar sabendo, ou o contrário, vice-versa. Nós temos que amar explicitamente, sem humilhar as pessoas, ou seja, fazer a caridade. Doutora, quer continuar mais algum pouquinho? Eu acho que nosso tempo aqui terminou, né? O que a gente, o inverso também é interessante a gente analisar, Adriano, porque às vezes a gente olha uma criatura que já está muito avançada moralmente, né? Então a gente olha para Chico, olha para Madre Teresa de Calcutá, né? Olha para essas pessoas que são santificadas, né, aqui na Terra, e olha para eles e fala, puxa vida, mas eu queria ser uma Madre Teresa de Calcutá, eu queria ser um Chico, né? Então, assim, vale a mesma regra. Quando a gente olha para esses espíritos iluminados, a gente tem que ver que eles
têm uma história, né? Eles têm recursos internos de progresso moral que nós não temos, né? Então, ao invés de nós nos sentirmos desprestigiados e incapazes, nossa senhora, mas eu sou ruim demais, né? Eu sou péssimo, eu nunca vou conseguir melhorar, né? Olha só, Chico, eu jamais conseguiria fazer o que Chico faz, jamais conseguiria fazer o que Madre Teresa de Calcutá faz, né? Irmã Dulce, né? Jamais faria o que Irmã Dulce faz. Gente, a mesma coisa, a mesma regra. Quando a gente vê a obra, como por exemplo o Divaldo Pereira Franco, atualmente, né? A obra da Mansão do Caminho, o que ele construiu baseado numa história, em recursos, em amparo, que ele tinha e que nós não temos, né? Então, nós não temos que achar que nós somos péssimos, né? Nós temos que achar que nós precisamos fazer conquistas, arregimentar recursos através dos vários séculos da nossa vida espiritual e material, para que um dia nós tenhamos, dentro do mesmo contexto e com os mesmos recursos, a possibilidade de fazer tanto bem quanto essas criaturas já fizeram, né? Então, nós precisamos acreditar que nós temos que avançar e trabalhar para isso. E não nos sentir o pior dos piores espíritos na face da Terra. Tá certo? E por fim, né, lembrando aqui o que foi trazido pelo Adriano, quando essa criança é levada, né, com a mãe para fazer esse trabalho de assistência social, vamos dizer assim, a importância que nós temos para os nossos filhos, né? E que muitas vezes nós levamos os nossos filhos a festas infantis, a festas de casamento, a festa disso, a festa daquilo, né? Mas nós não pensamos na necessidade que o nosso filho tem de ter bons exemplos na generosidade, na caridade, na prática do amor, né? Muitas vezes dando a ele a oportunidade de presenciar os gestos de solidariedade. Então, que nós tenhamos essa anteninha ligada e possamos levar os nossos filhos para que eles testemunhem, né, o que são gestos de amor, de generosidade, de compreensão, de solidariedade, né? Eu agradeço a todos o acolhimento, as boas vibrações, aos internautas, a presença e a sintonia com todos nós. Obrigado a todos. Tenham um bom estudo. Até mais.